Oi, tudo bem com vocês? O nosso vídeo 39, Grandezas e Proporcionalidade. Sou a professora Elkiane Luiz, com o componente curricular Matemática. As grandezas são diretamente proporcionais quando, à medida que uma aumenta, a outra também aumenta na mesma proporção. Ou quando, à medida que uma diminui, a outra também diminui na mesma proporção. As grandezas são inversamente proporcionais, quando à medida que uma aumenta, a outra diminui na mesma proporção. Utilizamos proporção e suas propriedades para encontrar valores desconhecidos. Para utilizar a proporção com o objetivo de encontrar valores desconhecidos, utilizamos a primeira propriedade, conhecida como a propriedade fundamental da proporção. Porém, para montar as proporções, é necessário verificar a relação entre as grandezas. Quando elas são proporcionais, há duas possibilidades. Elas podem ser diretas ou inversamente proporcionais. Grandezas diretamente proporcionais. Duas ou mais grandezas são diretamente proporcionais quando, à medida que o valor de uma dessas grandezas aumenta, a outra também aumenta na mesma proporção. Essa relação se aplica a várias situações no nosso dia a dia. Vamos ver um exemplo aqui bem claro. Em um campeonato de pontos corridos, por exemplo, a quantidade de vitórias e os pontos adquiridos são diretamente proporcionais. Ou seja, quanto mais o time vencer, mais pontos ele vai adquirir no campeonato. Então, as grandezas diretamente proporcionais, quando uma grandeza aumenta, a outra também tem que aumentar na mesma proporção. Como ele citou do jogo das vitórias, né? Quanto mais o time vencer, mais pontos ele vai adquirir no campeonato. Então, vamos ver um exemplo aqui. Ao colocar 12 litros de etanol em um veículo, foi possível percorrer 102 quilômetros. Sabendo que no tanque desse veículo cabe exatamente 40 litros, qual é a quantidade de quilômetros que podemos percorrer? Aqui está bem claro a explicação, porque ele diz assim, se 12 litros de etanol eu percorri 102 quilômetros, 40 litros eu vou percorrer mais quilômetro ou menos? Não aumentou o número de litros no que cabe no veículo? Então, se aumentou, com certeza eu vou andar mais quilômetros. Então, vamos ver como calcular. Sabemos que as grandezas são diretamente proporcionais, pois, se eu aumento a quantidade de combustível do veículo, consequentemente, aumento a quantidade de quilômetros. Desse modo, montaremos as razões com as mesmas grandezas, sendo x a quantidade de quilômetros que podem ser percorridos com 40 litros. Então, 12 litros eu percorri 102. 40 litros eu vou percorrer quanto? Eu não sei. É um valor desconhecido. Então, eu vou aplicar, no caso, a propriedade. Então, aplicando a propriedade fundamental da proporção, temos que, então, está aqui, 12 sobre 40 igual a 102 sobre x. Então, o que eu vou fazer? Eu vou multiplicar os meios pelos extremos. Então, 12 vezes x é igual a 40 vezes 102. Ou vice-versa, 102 vezes 40. Então, 12 vezes x, 12x, igual 102 vezes 40, 4.080. 12x está multiplicando. Eu vou isolar x sozinho e vou levar para o segundo termo, invertendo. Se aqui eu estou multiplicando, eu vou passar o inverso da multiplicação, né, a divisão. Então, eu vou dividir.
4.080 dividido por 12, x é igual a 340. Então, 40 litros eu vou percorrer 340 quilômetros. Grandezas inversamente proporcionais. Duas grandezas são inversamente proporcionais quando, à medida que o valor de uma dessas grandezas aumenta, o valor da outra diminui na mesma proporção. Um exemplo disso é a relação entre a velocidade e o tempo gasto em um percurso fixo. Sabemos que quanto maior a velocidade, menor será o tempo gasto no percurso. De forma análoga, quanto menor a velocidade, maior será o tempo gasto no percurso. Então, ele deu um exemplo bem claro de grandeza inversamente proporcional, né? Que é à medida que a velocidade e tempo gasto no percurso, né? Quanto maior a velocidade, menor será o tempo. Então, vamos ver outro exemplo aqui. Para encher um reservatório, 3 torneiras com a mesma vazão levam exatamente 15 horas para encher o tanque todo. Então, 3 torneiras levam 15 horas para encher o tanque todo. Em quanto tempo o tanque encheria se fosse 5 torneiras de mesma vazão? Então, aqui está bem claro. Se 3 torneiras levaram 15 horas, então aumentou aqui o quê? O número de torneiras, mais 2 torneiras. Então, ficaram 5 torneiras. Então, eu vou levar mais tempo, mais horas, ou menos horas? Então, tá aí a pergunta. Tratando o valor desconhecido como x e sabendo que, quanto maior a quantidade de torneiras, menor será o tempo gasto, identificamos que se trata de grandezas inversamente proporcionais. Para resolver o problema, vamos montar a razão 3/5 e 15 sobre x. Como os valores são inversamente proporcionais, vamos inverter a segunda fração e resolver utilizando a propriedade fundamental da proporção. Então, o que acontece? No caso aqui foi invertido. O x foi para o numerador e o 15 desceu para o denominador. Então, o que eu faço aqui? Eu simplesmente multiplico os meios pelos extremos. Então, o que acontece? 5 vezes x, 5x. 3 vezes 15, que aqui no caso, 15 vezes 3, não importa. Isolo x e passo 5 a dividir. 45 dividido por 5 é igual a 9. Então, se 3 torneiras levaram 15 horas para encher esse vazão, então 5 torneiras vai levar quantas? 9 horas. Então, vai ser menos. Aumentou mais torneira e diminuiu o número de horas. Obrigada pela atenção e pratiquem as atividades. Não esqueçam, os professores de vocês, com certeza, têm atividade para vocês. E vocês praticando, exercitando essas atividades, cada vez mais vocês vão aprendendo mais. Fiquem com Deus.